Queridos amigos e amigas, estamos aqui, eu e Marcelo Orsini, para mais um episódio da série que trata do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, estamos estudando essa obra e hoje será o último episódio sobre as perguntas acerca da ciência. Otávio, a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Jamais. E é interessante porque esta obra está conosco desde 1940 e em pleno 2022 parece que até virou uma certa moda, né? É até chique, eutanásia, suicídio assistido. Então, países ditos de primeiro mundo, como Suíça, Holanda, Bélgica, dentre outros, têm abraçado já há anos esta prática. E a doutrina espírita nos mostra, sem margem para a dúvida, que é um gravíssimo equívoco. E é isso que Emmanuel vai nos explicar, dizendo o seguinte: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Então, muitas vezes, um dia ou uma semana a mais aqui encarnado pode nos poupar anos, décadas, um tempo que não podemos mensurar no plano espiritual. Só Deus é o Senhor da vida, só Ele deve decidir o nosso momento final aqui, enquanto encarnados. E aí Emmanuel conclui dizendo o seguinte: além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Quantos e quantos casos nós conhecemos de encarnados desenganados pela medicina terrestre que obtiveram a cura, ou se não a cura, obtiveram um prolongamento, né, da encarnação, muitas vezes em anos. Há relatos de até pitorescos de espíritos revelando assim que o médico que falou que eu ia viver aqui mais um mês já morreu, já desencarnou e eu estou aqui tem 20 anos. Então, só Deus é o Senhor da vida. Eutanásia, suicídio assistido são equívocos graves. E a obra de André Luiz, né, nos traz também casos interessantíssimos. Deixo para estudo dos companheiros a sugestão do livro Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz vai relatar um caso grave de Cavalcante, quando a eutanásia, ao contrário de lhe fazer bem, fez um mal a seu espírito. Isso é contado com a riqueza de detalhes muito interessante no livro Obreiros da Vida Eterna. Marcelo, um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? Pois é, vamos ver o que Emmanuel esclareceu para nós, né, nessa questão interessante, apesar de que hospitais espíritas não são assim tão comuns no Brasil, né? Mas nós, em Belo Horizonte, temos o nosso hospital espírita aqui, o Hospital Espírita André Luiz. Diz Emmanuel, a fundação de um hospital em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico constitui realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. Então, Emmanuel colocou claramente que é preciso que os princípios do espiritismo evangélico estejam vivos, ou seja, estejam sendo praticados de fato
em todas as instâncias hospitalares, né? Em todos os processos hospitalares, sejam administrativos, sejam da prática da medicina, no atendimento, tudo isso, né? Ele prossegue. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que as patrocinem, porquanto dentro delas o médico do mundo é compelido a esquecer os títulos acadêmicos para ser um dos mais legítimos missionários daquele, com letras maiúsculas, médico das almas, que curou os cegos e os leprosos, os tristes e os endemoninhados, exemplificando o amor e a humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Significa, então, que o médico, certamente o médico que atua num hospital espírita valoroso, não pode se constituir uma pessoa vaidosa, orgulhosa, que fica enaltecendo ou em suas ações se julgando superior pelos seus títulos acadêmicos. É preciso alinhar esse campo, digamos assim, vibracional de conduta e comportamento com o de Jesus. Então vem o desfecho. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica superioridade nos operários chamados a movimentar-lhe as peças, de modo a que se não deturpe a grandeza profunda dos fins. Então fica muito claro, né, que o hospital espírita tem utilidade para a família espírita, para as famílias não espíritas também, com certeza, desde que se pratique dentro dele, como dissemos, em todas as suas frentes, essas condições valorosas do espírito que se sublima de acordo com o ensinamento do Cristo, principalmente no campo da caridade, no campo do amor ao próximo, do respeito àquelas pessoas que vão ser atendidas, não é? E aí, Otávio, duas perguntas para você. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? E outra, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Então, dentro do campo das ciências aplicadas, agora saímos da medicina e entramos na educação. E Emmanuel vai explicar o seguinte, que as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. Ou seja, só se educa pelo exemplo e a base é a vivência do Evangelho. Não tem outra. Mas quanto à segunda questão, ele vai detalhar o seguinte, que o período infantil, sobretudo até os 7 anos, é o mais sério, é o mais propício para que este ser reencarnado, né, que está ali nos primeiros anos desta nova página em branco, entre aspas, que é uma nova reencarnação, possa assimilar esses princípios educativos. Então, o espírito ainda está se adaptando, né, nessa nova existência. É quase que uma, se fosse antigamente, a gente diria, uma fita cassete novinha, né, virgem, para ser gravada, né, com novos valores educativos. E ele vai explicar por quê. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso mesmo, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho. É um espírito matriculado, né, numa nova série na escola da Terra. Agora, Emmanuel vai esclarecer que é no lar e que são os pais os legítimos e mais importantes professores. E ele faz questão de destacar na resposta o papel profundo e a missão que a mulher deve ter neste caráter educativo.
Claro que o homem também tem igualmente um papel importante, né? E aí ele finaliza dizendo o seguinte: passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho, então, vigilância e carinho. O que os nossos filhos têm assistido, né? Estão navegando aí no celular, no computador, muitas vezes soltos, né? Tendo acesso a um mundo, vigilância e carinho. E, através das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis passada a época infantil. Por quê? Porque aí o espírito recupera, né, digamos assim, a sua herança multimilenar. E é interessante se a gente observar as crianças, né, de 7 anos para frente, se desde criancinha, 1, 2 anos, elas já dão sinais de personalidade e de individualidade, dos 7 anos para frente, né, e depois principalmente na adolescência, elas vão se mostrando, né, com todas as suas características de espíritos imortais. E aí ele fala: quando nós falhamos neste processo educativo, sobretudo na infância e no lar, aí ele termina: só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Isso é um alerta para nós, pais e mães, e também para nós, dirigentes de casas espíritas, porque a evangelização infantil tem um papel importantíssimo, que às vezes a gente trata assim em segundo plano. Claro que é no lar que os filhos vão receber essas novas, né, sementes de evangelho. Mas também na casa espírita temos um papel importantíssimo a contribuir na educação destes jovens reencarnantes. Dando sequência, Marcelo, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Emmanuel afirma que a melhor escola ainda é o lar, porque, segundo ele, é onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E ele prossegue dizendo que os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Uma coisa é receber o conhecimento, a outra é receber o conhecimento junto com orientação, com paciência, com tolerância, com amor, com perseverança, com insistência para poder educar. Significa esse processo repetitivo, não é? De avaliação do comportamento, de saber lidar com a criança quando ela estiver cometendo erros. Isso é só mesmo no calor, né, da família que vai ser possível de ocorrer em sua plenitude. É lógico que nós estamos falando aí com base no princípio de haver lares equilibrados, com pais responsáveis e desejosos de educar os filhos, né? Então Emmanuel diz: é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, nós concluímos aí sobre a nossa responsabilidade como educadores nos lares, porque nós fomos educados muitas vezes em colégios, em institutos educativos, mas nada foi melhor para nós
do que a educação recebida do pai e da mãe. Isso, como dissemos, levando-se em consideração o lar feito com a prática, né, do convívio entre pai e mãe e esses tutores acompanhando todas as fases, né, necessárias para a evolução dos seus filhos. Então, assim, o homem vai sendo edificado, não é? E não apenas o cidadão, mas o homem. E essa tarefa, que inclui também a cristianização da criança, é muito importante o pai e a mãe se comprometerem com isso. No caso nosso, no Espiritismo, nós praticamos o culto do Evangelho no lar, o culto familiar do Evangelho no lar, onde os pais estudam os princípios cristãos para si próprios e ali orientam também, auxiliam os filhos que vão participar na sua fase, na sua faixa etária, recebendo os ensinamentos de acordo com a sua capacidade de compreensão. Por isso, o lar é tão importante para o nosso ciclo de progresso espiritual. Agora, dando sequência, Otávio, a pergunta é a seguinte: é justa a fundação de institutos para a educação sexual? Pergunta muito importante e, mais uma vez, lembramos, né, que ela foi feita em 1940 e em 2022 ainda percebemos o quanto somos deseducados também nessas questões sexuais. Então, a pergunta é interessantíssima, né? Vale a pena, né? Devemos criar escolas, institutos para educação sexual? Mas o benfeitor vai esclarecer o seguinte: quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação dos salários, e vai por aí afora, para se sentirem como discípulos, os filhos reais do seu coração, serão acertados cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Nessa primeira parte, não é que Emmanuel está criticando os professores da Terra. Não, ele está chamando a atenção, tomando o exemplo dos professores, porque é o pertinente para essa resposta, mas que nós, encarnados em todas as posições sociais, professores, médicos, engenheiros, advogados, dentistas, etc., muitas vezes estamos mais preocupados com salário, com promoção, com carreira. E Emmanuel está dizendo o seguinte, que a gente deveria focar mais no amor a esta profissão que abraçamos. E na educação nem se fala, né? Porque temos ali os discípulos, os alunos, que muitas vezes se espelham nos professores. Então, em última análise, ele está dizendo, ó, quando a Terra tiver professor hábil a ministrar lições de educação sexual, criar esse tipo de instituto será muito bem-vindo. Mas ele deixa nas entrelinhas que ainda não estamos neste nível, né? E aí ousamos até concluir que não estávamos em 1940 e que provavelmente também não estamos em 2022. Mas aí é uma afirmativa minha, né? Ele continua: os professores do mundo, todavia, considerando o quadro legítimo das exceções, então, tem várias exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. E, na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, como o Marcelo acabou de frisar, mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Então, como é que o professor vai iluminar se ele próprio ainda está necessitado de iluminação, né? Então, por isso que ele vai concluir essa resposta dizendo o seguinte, que são os pais ainda os verdadeiros mestres
da educação sexual dos seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe, que o planeta Terra, possua por toda parte as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com seus discípulos. Então, ele nos dá mais uma vez a base da educação é o amor, o evangelho, o respeito. E deixa entender que, de uma maneira geral, salvo exceções legítimas, ainda não está, digamos assim, difundida no planeta Terra professores e professoras devidamente iluminados intimamente para poderem educar os seus tutelados em matéria de educação sexual, reforçando que cabe-nos, enquanto pais e mães, essa tarefa importantíssima, porque são os recursos genésicos também de origem divina. E aí fica o convite, né, Marcelo, para assistirem a série que nós gravamos sobre o livro Vida e Sexo, que tem a oportunidade de aprofundar nessa temática. Vamos perguntar, então, agora ao Marcelo, na questão 112, o que Emmanuel nos esclareceu sobre como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Emmanuel explicou o seguinte, que as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Vamos entender o que Emmanuel quis dizer, porque não podemos confundir que a diferença entre o que a escola ou o método pedagógico vai oferecer lá na instituição e o que o lar vai oferecer com pai e mãe junto aos filhos, seria estudar o Evangelho por si mesmo. Não se trata de um estudo para memória, para conhecimento. Trata-se de um estudo para interferir, influenciar a personalidade dos filhos. Então, quando ele diz que a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, a única fonte capaz de renovar o nosso espírito, são as instruções de Jesus, as orientações do Cristo, que são constantes do Evangelho. E essas orientações visam o quê? Visam transformar os nossos espíritos no campo do aperfeiçoamento, para que, melhorando o nosso modo de conduta, nossa maneira de pensar, nós conquistemos o que Jesus chamou de reino de Deus, que é uma próxima etapa evolutiva para o espírito humano, quando nós vamos sair dessa esfera do nível hominal, ou seja, o estágio hominal, que fica acima dos anteriores, mineral, vegetal e animal, o estágio do raciocínio para o princípio inteligente, e vamos conquistar um estágio mais divinizado, um estágio onde o espírito já cumpre com muita naturalidade a lei de amor, justiça e caridade, a lei de Deus. E então, somente o Evangelho, somente essas instruções que os pais poderão aprender para si e repassar. Qual é a diferença de repassar na escola e repassar no lar? Porque no lar vai ser repassado com amor, com orientação, com exemplificação, com paciência para tirar a dúvida dos filhos. E muitas vezes os pais recebem filhos
que são rebeldes, então é preciso ter perseverança. É uma série de atributos que a escola não tem, que somente o lar, com o pai, a mãe, às vezes os avós, tios, irmãos, são capazes de fornecer para a criança. E Emmanuel naturalmente cita que o modelo é o Mestre Jesus, porque ele fala da personalidade excelsa do Cristo, Cristo significando esse espírito puro, evoluído, que foi capaz de nos ensinar, de deixar para nós um compêndio de instruções sem que ele próprio tivesse escrito uma só palavra. Ele apenas agiu e marcou tanto as pessoas que os seus seguidores anotaram tudo. E aí legaram para nós, por bondade, né, os evangelhos com todas as instruções de Jesus. Muito bem, Otávio. Vai aí então a última pergunta dessa temporada, né, de O Consolador, visando, no caso, aí no âmbito as ciências, né? A última pergunta vai caber a você a resposta. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? É uma pergunta muito prática, né? E que muitos pais e mães podem já ter feito no seguinte sentido: já que existe o livre-arbítrio, né? Vou deixar o meu filho, quando ele crescer, ele escolhe se ele quer ser espírita, se ele não quer ser, se ele quer seguir Jesus, não quer. E nós vamos ver com Emmanuel que não é bem assim, né? Ele vai responder mais uma vez que o período infantil é importantíssimo e que a liberdade, ela não é absoluta, que a própria reencarnação já restringe a liberdade do espírito. Então não existe essa história de livre-arbítrio absoluto. A própria reencarnação já nos limita. Então não nos cabe deixar os nossos filhos e filhas livres para escolher como é que eles querem seguir a vida, ainda mais neste campo educativo. Ele fala que é nosso dever, que em nenhuma hipótese podemos desprezar essa nossa obrigação educativa. Não que vamos conseguir, aí é outra história, os resultados, mas a nossa obrigação de dar o nosso melhor para encaminhar estes espíritos multimilenares, mas que estão debaixo do nosso teto como filhos e filhas encarnados em tenra idade. E que não fazer isso é um gravíssimo perigo para eles, espíritos reencarnados, sob nossa tutela, e para nós, né? Porque teremos falido nesse dever divino. E aí ele diz que tratar isso com indiferença, né, ao apego do convencionalismo, é não amar a verdade. E ele vai concluir explicando o seguinte, que nos cabe, enquanto pais e mães, nutrir o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Como o Marcelo disse, né? Tanto levando à casa espírita, tanto matriculando, né, nas escolas formais, mas, sobretudo, dentro do lar, no testemunho ali, diário, né, cotidiano. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem, que é esse espírito que reencarna debaixo dos nossos tetos, a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Então, quantas crianças sendo criadas sem limites? Debaixo do nosso nariz, né? Não estamos aqui pregando autoritarismo, né? Aquele rigor formal que muitas vezes se usava décadas passadas, não é isso. Mas limites e apontar o caminho do evangelho é nosso dever. E Emmanuel frisa isso várias vezes ao longo da obra,
e, sobretudo, nessa resposta. E aí ele conclui dizendo que isso exige de nós, muitas vezes, pais, mães, avós, que às vezes o avô que está criando, né, ou a avó, renúncia e sacrifício. Não é fácil, não é simples. Às vezes a gente tem que abdicar de hobbies pessoais, né, de vontades próprias, desejos, para, principalmente nessa fase da infância, priorizar a educação destes filhos e filhas. E isso é sinônimo, muitas vezes, quando bem utilizado, de renúncia e de sacrifício. Com isso, nós fechamos esta primeira parte do livro O Consolador. Não deu para abordar todas as perguntas, obviamente, porque ficaria cansativo para, né, quem assiste, mas as principais nós julgamos que conseguimos abordar. E até porque nosso grande objetivo aqui é convidar a todos os irmãos e também a nós a estudar essa obra fabulosa que é o livro Consolador. Com isso eu me despeço, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para você, Marcelo. Nós queremos apenas desejar muita paz a todos e nos aguardem para a próxima temporada, quando nós vamos abordar a filosofia, de acordo com as questões respondidas por Emmanuel nesta obra maravilhosa, O Consolador. Até lá!